Lendas do folclore brasileiro. Lobisomem. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a estrela do nosso vídeo será o lobisomem, tema que gerou e gera até hoje filmes e séries de TV e cinema que entretêm a população mundial. Falaremos um pouco do surgimento dessa lenda que acabou chegando também no Brasil. Vamos para o vídeo. A lenda do lobisomem é uma das mais intrigantes e difundidas do folclore brasileiro, mesclando mitos europeus com influências indígenas e africanas. Enraizada no imaginário popular, a história do lobisomem no Brasil carrega as características clássicas da criatura sobrenatural, um homem amaldiçoado que se transforma em lobo nas noites de lua cheia, vivendo entre o mundo humano e o animal. A figura do lobisomem varia conforme a região, mas em todo o país é retratada como um ser feroz e ameaçador, com poderes extraordinários e um destino trágico. A lenda do lobisomem tem origens europeias, especialmente de Portugal e Espanha, trazidas ao Brasil pelos colonizadores durante o período colonial. Na Europa, os relatos de homens que se transformavam em lobos ou outros animais selvagens eram comuns, ligados a antigas crenças em espíritos da natureza e rituais pagãos. No Brasil, esses elementos europeus se misturaram com as lendas indígenas e africanas, criando uma versão única do mito do lobisomem. Ao longo dos séculos, a lenda se consolidou como parte do folclore brasileiro, especialmente em áreas rurais e interioranas, onde as noites escuras e o isolamento favorecem a criação de histórias misteriosas. No Brasil, o lobisomem não é apenas um monstro, ele é um personagem trágico, envolvido por uma maldição que o obriga a vagar pela noite e aterrorizar os moradores das vilas e povoados. A versão mais comum da lenda no Brasil diz que um homem se torna lobisomem por ser o sétimo filho homem de uma família, ou por ter cometido um grave pecado ou ato de traição. Há, ainda, uma variante que afirma que a condição é transmitida de pai para filho, o que dá continuidade ao ciclo de maldição dentro de algumas famílias. Segundo a tradição, ao atingir a idade adulta, o homem amaldiçoado se transforma em lobisomem pela primeira vez em uma noite de lua cheia, e, a partir de então, ele é obrigado a mudar de forma em todas as luas cheias. Durante a transformação, o homem passa por uma mutação dolorosa, ganhando características de um lobo, garras afiadas, dentes pontiagudos, olhos avermelhados e uma agilidade sobrenatural. Ele assume uma aparência híbrida, com traços tanto humanos quanto animalescos, que o tornam um ser temível e perigoso. Em algumas versões, ele assume a forma completa de um lobo, ou de um cão grande e feroz, enquanto outras versões descrevem uma forma mista, com corpo humano e cabeça de lobo. O lobisomem brasileiro é conhecido por sua velocidade, força e faro aguçado. Disse que ele é capaz de atravessar grandes distâncias em uma única noite, atacando animais e, em alguns casos, pessoas, especialmente aquelas que cruzam seu caminho ou tentam capturá-lo. A figura do lobisomem está associada ao medo das florestas e dos caminhos ermos, sendo que muitas comunidades rurais evitam sair de casa durante as noites de lua cheia, temendo um encontro com a criatura. Uma característica interessante da lenda brasileira é que o lobisomem é muitas vezes descrito como um ser sofredor, vítima de uma maldição que ele não consegue controlar. Ele tem consciência de sua condição, mas não possui poder sobre sua transformação, e muitas vezes sente remorso pelos danos que causa durante suas noites de metamorfose. Em algumas versões, o lobisomem busca uma cura ou um modo de escapar da maldição, o que lhe confere uma faceta trágica e humanizada. Assim como na lenda europeia, o lobisomem brasileiro também possui vulnerabilidades. Segundo a tradição, ele pode ser ferido ou morto por balas de prata, uma substância que neutraliza o seu poder sobrenatural. No entanto, alguns relatos sugerem que, para se livrar da maldição, é preciso que alguém o reconheça durante sua transformação e faça um corte em sua pele, derramando seu sangue. Esse ritual simbólico seria uma forma de quebrar a maldição e libertar o lobisomem de sua condição. Outra maneira de impedir que um lobisomem continue com suas transformações seria rezar ou realizar rituais específicos para afastar a maldição, algo que mistura o cristianismo popular e as crenças indígenas. Em algumas versões da lenda, o próprio lobisomem pode quebrar a maldição se conseguir resistir ao desejo de caçar e matar durante uma noite de lua cheia, o que provaria sua força de vontade e seu arrependimento.
No Brasil, a lenda do lobisomem é particularmente popular em zonas rurais e em cidades pequenas, onde os moradores acreditam em sua existência e onde os relatos de avistamentos são comuns. O lobisomem é uma figura recorrente em festas folclóricas, histórias de terror e até mesmo na literatura e no cinema brasileiro, sendo representado em obras que exploram o mistério e o suspense. Além disso, o lobisomem faz parte das noitadas de contação de histórias, onde os moradores das comunidades compartilham histórias de aparições, sons estranhos e perseguições pela criatura. No interior do país, ainda é comum que as pessoas tomem precauções durante a lua cheia, mantendo-se em casa e evitando caminhos escuros. Programas de televisão, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, exploraram a lenda do lobisomem, levando-a a um público amplo e mantendo viva essa tradição do folclore brasileiro. Da mesma forma, escritores, cineastas e músicos brasileiros abordaram a lenda em suas obras, perpetuando sua importância no imaginário cultural do país. A figura do lobisomem brasileiro traz à tona a luta entre homem e natureza, a condição humana de ser presa aos seus próprios desejos e impulsos. A lenda do lobisomem representa, para muitos, uma alegoria sobre o lado obscuro da natureza humana, os instintos primitivos e as forças internas que podem levar alguém a agir de forma irracional e violenta. Em um contexto mais amplo, a lenda reflete os medos e superstições relacionados às forças da natureza e à escuridão, temas universais em muitas culturas, e que ganham uma versão particular na tradição brasileira. Além disso, a figura do lobisomem reflete a moralidade popular e as consequências dos pecados e das maldições familiares, alertando para a importância da responsabilidade e das ações. Em algumas interpretações, o lobisomem simboliza o isolamento e a marginalização, representando aqueles que são diferentes ou que vivem à margem da sociedade. A lenda do lobisomem é uma parte vital do folclore brasileiro, repleta de simbolismos que exploram o mistério, o medo e a complexidade da condição humana. Como uma figura amaldiçoada, o lobisomem carrega o peso da tradição e da superstição popular, funcionando tanto como um aviso para o respeito à natureza, quanto como uma metáfora sobre o controle dos instintos e a luta interna do ser humano. A presença do lobisomem no imaginário brasileiro continua a inspirar contadores de histórias, artistas e escritores, que veem na lenda uma fonte inesgotável de temas e reflexões. Envolto em mistério e tragédia, o lobisomem permanece vivo no folclore e na cultura popular, lembrando-nos das sombras que habitam o coração humano e do poder das tradições na formação da identidade cultural. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.